Em apoio a isso, Morca oferece para comparação Ezequiel 43:19. Darás aos sacerdotes levíticos um touro como oferta pelo pecado. E em que Onã diz a Davi, né, em Crônicas, eu dou os bois para os holocaustos, os trenós de debulha para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. E aí você pode dizer, peraí, mas isso aqui não é sacrifício. Porém, em hebraico, se você for verificar, vai ter esse lamed, essa partícula lamed ali, e que vai estar se referindo exatamente à vítima que está sendo dada, tá bem? Miller oferece mais apoio ao destacar Ezequiel 23:37 como um exemplo em que as duas funções de lamed são ilustradas no mesmo versículo. Além disso, então você vai ver que essa partícula ela tem mais funções gramaticais e semânticas, ou seja, que vão mudar o sentido do termo em que essa partícula aparece. Além disso, o uso do verbo zanó, que vem de zonar como prostituta, em Levítico 25, não precisa exigir a interpretação de Mouk como o nome ou título de uma divindade, tá? Porque o verbo está trabalhando, relacionando isso, ok? A insistência convencional de que os israelitas bíblicos não podem se prostituir após um sacrifício se baseia essencialmente em um mal-entendido da proposta de Eisfeld, como vários comentaristas observam. Os críticos da tese de Eisfeld argumentam que, embora os israelitas possam se prostituir após deuses, espíritos e fantasmas, prostituir-se após um sacrifício seria bem diferente e totalmente incompatível ou incomparável. Mas nós estamos vendo que é possível sim, tá? Entretanto, com o apoio do exemplo de Juízes 8:27, Eisfeld argumenta que o termo Mouk pode ser visto como o objeto pelo qual os israelitas se prostituem. Ao trazer essa comparação, ao fazer essa comparação, Eisfeld está argumentando que o termo em Levítico 25 se refere ao objeto físico a ser sacrificado, propondo assim que Mouk, nesse versículo, poderia se referir ao ato do sacrifício ou à própria vítima do sacrifício. E Morca apoia a afirmação de Eisfeld, enfatizando a função de termos hebraicos semelhantes, tá? E que não se referem simplesmente ao ritual em si, mas denotam principalmente os objetos concretos, gado, ovelhas e cabras que eram sacrificados. Então, você vai ter termos hebraicos que são traduzidos como se falassem do sacrifício, mas eles literalmente se referem aos elementos envolvidos no ritual. E, como tal, Levítico 1, versículos 2-9, apoia essa distinção na descrição do ritual de abate, em que o próprio animal sacrificado é o Alá, né? Assim como Morca comenta, o mesmo seria verdade para Mouk se seguirmos Eisfeld, tornando-o como um termo sacrificial, ele deve se referir estritamente falando, não à prática do sacrifício, mas à vítima concreta, né, desse sacrifício. Consequentemente, a fraseologia associada ao Mouk bíblico não exige necessariamente a interpretação desse termo como o nome ou título de uma divindade. Entretanto, permanece o fato de que Levítico 20, versículo 5, ofereceria o único exemplo bíblico de proibição da prostituição de um tipo de objeto de sacrifício. A vocalização massorética do artigo definido, né, foi citada em apoio àqueles que continuam a interpretar Mouk como um nome ou epíteto de um deus. Mas Eisfeld argumenta que o artigo definido é secundário, tá? De fato, é somente em Levítico 25 que o termo aparece com artigo escrito de forma consonantal. Todas as outras 6 ocorrências, e eu estou realmente enfatizando e repetindo algumas questões para que a gente
consiga perceber a dinâmica do hebraico e também do sentido desses termos. Tá? As 6 ocorrências da palavra, né, que são traduzidas por Moloque, mas não, a gente já viu, depois dessas 3 horas de live, que não é Moloque. Então, são precedidas pela partícula lamed, de modo que o texto consonantal é neutro e poderia ser lido como uma oferta molk ou um sacrifício molk, da mesma forma que uma oferta queimada, ou seja, o tipo da oferta é queimada, o tipo da oferta é molk, ou seja, envolve sacrifício de criança, ou como oferta pela culpa, é o tipo da oferta. Então percebe que o termo molk não é o deus Moloque, é uma classificação de um tipo de oferta que envolve sacrifício de crianças passadas pelo fogo. Além disso, a ausência do artigo definido na tradução grega em Levítico 18, 21 e 22-4 apoia ainda mais a possibilidade de que o texto consonantal hebraico, a vocalização de Lamed refletisse o indefinido.